Quando nós ouvimos o enviado dos Homens Lagarto trovejando na nossa direção, cerca de 1 hora já tinha se passado desde o primeiro alarme. Eu voltei à minha forma de slime, alistando Xion para que me segurasse em seus braços. Era só por precaução, eu expliquei. Eu não conseguia deixar de me sentir mais seguro na minha forma de slime. Xion também estava animada com seu papel de guardiã, e não havia motivo para criticar ela por isso. Eu também aposto que ela estava querendo compensar por aquele desastre com o chá. Me pergunto que tipo de trabalho ela deve ter feito limpando a minha casa. Não, eu não devia deixar isso me preocupar agora. Eu afastei os presságios do fundo da minha mente e me concentrei no enviado à minha frente. Havia cerca de 10 homens lagarto e após um momento, um deles com o peito estufado desmontou de seu lagarto de montaria e passeou na nossa frente. Acho que é o líder deles. Obrigado por me receberem. Eu também darei a essa aldeia a chance de se submeter ao meu domínio e autoridade. Espero que vocês considerem isso uma honra também. Pense em uma frase de abertura ridícula. Isso não parecia uma negociação, e sim uma declaração. Eu estava pasmo demais para ter uma resposta rápida. Do que esse idiota estava falando? E nenhum dos meus companheiros sabia o que dizer também. Me desculpe, senhor, mas de repente pedir para nós nos submetermos a você desse jeito é um pouco... Rigur declarou, mas foi prontamente interrompido. Ora, vocês não ouviram ainda? Aqueles porcos, a raça dos orques, estão chegando. Eles vão atacar esta vila em pouco tempo. E eu sou o único que pode salvar suas peles patéticas e insignificantes. Parecia que, de acordo com esse homem lagarto, nós já éramos os seus súditos leais. Certamente, se nós estávamos prestes a sermos invadidos por uma horda de orques, procurar consolo na direção dos homens lagarto seria uma opção. Eu ainda estava esperando pelo relatório do Souei, mas até nós sabermos exatamente com o que nós estávamos lidando, seria útil trabalhar juntos, talvez. Mas mesmo assim... Ah, sim. Eu ouvi que alguns entre vocês conseguiram domar a raça dos lobos de presa para cumprir suas ordens. Quem quer que tenha realizado essa tarefa, eu ficarei feliz em apontá-lo como um dos meus conselheiros principais. Tragam eles aqui agora. Ok. Nós até poderíamos lutar juntos sim, mas se a equipe que acabássemos nos aliando fosse um bando de idiotas, o que devemos realmente temer não é um inimigo competente, e sim um aliado incompetente. Acho que foi Napoleão ou alguém assim que disse isso, não foi? Bem, parecia verdade pra mim agora. Um aliado incompetente não seria nada mais do que um obstáculo, especialmente em um ambiente tão volátil quanto um campo de batalha, e especialmente se o aliado fosse meu chefe. Simplesmente considerar uma ideia dessas me fez estremecer. Eu dei uma olhada em Rigurd. Ele estava em silêncio, de boca aberta. Benimário estava coçando sua cabeça, olhando para mim como se estivesse pedindo permissão para matar esse cara. Eu não estava muito disposto a dar essa permissão, mas eu ainda não tinha certeza de como reagir a isso. Eu estava sem palavras, ainda mais surpreso do que com o chá da Xion. Hakurou cruzou os braços e fechou os olhos, sem palavras. Será que ele estava dormindo? Xion, enquanto isso, ainda me tinha em seus braços, mas ela estava me apertando de raiva. Ei, moça, você está me esmagando agora. Eu me balancei um pouco para lembrar ela de que eu ainda estava lá, e ela se desculpou suando frio. Parecia que ela tinha o pavio curto. Eu teria que me lembrar disso. Ser segurado por ela com certeza não era ruim, eu pensei, mas era meio perigoso. Ela tinha obtido as habilidades duplas de força de aço e corpo fortificado, tornando ela um livro que você absolutamente não podia julgar pela capa. Baseado no que ela acabou de fazer, ela não possuía um total controle de seus poderes, e ser estrangulado até a morte não estava na lista de coisas que eu queria. Eu tinha que me cuidar perto dela. Mas mudando de assunto, caramba, eu não fazia ideia de que o enviado dos Homens Lagarto seria tão idiota. Então, eu acho que eu fui um dos que tomou os lobos de presa. Ou melhor, fiz amizade com eles, eu acho. Eu disse, tentando levar a conversa à frente. Ah, você? Um simples slime? Chega de piadas. Deixe-me ver se tem alguma evidência, e então eu decidirei se acredito ou não em você. Esse cara parecia ter o péssimo hábito de ficar dando ordens de seja lá qual topo ele achava que estava. Eu estava começando a ficar irritado com isso. Recusar-se a ouvir o outro lado em conversas como essa, alguém precisava fazer esse cara tirar o cavalinho da chuva. Na minha outra vida, eu ocasionalmente tinha que lidar com presidentes de companhias e funcionários de governo em meu antigo trabalho, mas nem mesmo eles me tratavam como um idiota do jeito que esse cara tá fazendo. Uma coisa que eu havia aprendido rapidamente com esses caras era que o único jeito de os derrotar era se recusando a entrar nos seus joguinhos para início de conversa. Você não ganharia nada se juntando a idiotas. E então, eu decidi mudar as minhas táticas.
Ei, Ranga! Sim, senhor. Ele pulou para fora da minha sombra. Ele tinha adotado isso como um tipo de posto de espera ultimamente. Uma outra forma de adaptar o movimento das sombras, eu suponho. Parece que esse cara tem umas coisinhas pra te perguntar. Você poderia ouvi-lo? Eu passei a bola pro Ranga. Não que eu fosse preguiçoso ou algo do tipo, eu apenas pensei que o Ranga seria mais eficiente lidando com esse palhaço do que eu. Ele assumindo que eu não era digno do espaço que eu ocupava no mundo só porque eu era um slime foi mais rude até do que o Rigurdo quando nós nos conhecemos. Será que alguém poderia me culpar por querer me retirar da conversa? Além disso, esse cara não tinha nem percebido a minha aura. Ele não poderia ser ninguém especial. Isso foi realmente muito estranho. E então Ranga, aceitando minha ordem, se virou para encarar os homens lagarto. Um único olhar dele foi o suficiente para fazer mesmo os guardas de aparência robusta com seus peitorais de ferro darem um passo para trás em autodefesa. E por que eles não o fariam? Afinal, Ranga era enorme e não estava em sua forma encolhida. De fato, era ele todo aqui. Meu mestre ordenou que eu interagisse com você. Então fale e eu te ouvirei. Ranga estava usando sua habilidade de coerção enquanto falava. Isso atingiu todos os guerreiros que agora estavam congelados no lugar. No entanto, um deles não parecia ter sido afetado. O enviado parecia um pouco grogue, mas ainda manteve sua postura imponente e inflada. Eu tive que reconhecer. Talvez ele tivesse mais força de vontade do que eu pensei. Ah, sim. Então você é o Alfa, ou o que quer que seja dos lobos de presa. Eu sou Gabiru, o arde-guerreiro da tribo dos Homens Lagarto. Estou lisonjeado em conhecê-lo. Eu sou, como você já deve ter percebido, um homem lagarto nomeado. Você gostaria de abandonar esse slime e se juntar a mim? Mas que descarado! Eu queria encher ele de porrada, mas me segurei. Eu tinha que sair por cima aqui, e apenas deixei isso passar. Eu sou um adulto, então relaxe. E você, Xion, vê se relaxa também. Você vai me machucar permanentemente se continuar me apertando assim. Eu tive que dar mais algumas sacudidas e então ela se curvou em desculpas. Eu realmente gostaria que ela pudesse segurar um pouco mais a raiva dela. No entanto, por que esse lagarto Gabiru estava agindo como se fosse o rei da cocada preta? Eu nunca tinha ouvido falar dele. Eu então decidi encorajar o Ranga silenciosamente. Pega ele, garoto. Sua lagartixa idiota, como você ousa zombar do meu mestre? Ele rangeu seus dentes, seus olhos ficando vermelhos enquanto ele silenciosamente fervia de raiva. Ok, mas não exagera, Ranga. Não tenho certeza de que esse lagarto aguentaria. Se ele tentasse fazer alguma graça... Bem, na verdade ele já tinha feito, né? Mas eu queria evitar confusão, caso ele fosse mesmo um lagarto de poder superior. Ora, me parece que você foi enganado. Muito bem, me deixe usar os meus poderes para derrotar esse seu tão chamado mestre que assumiu o controle de você. Quem deseja me enfrentar, eu ficaria feliz em cuidar de todos vocês de uma só vez se quiserem. Uau, mas que diabos ele tá dizendo agora? Pensa em uma piada de mau gosto. Esse lagarto realmente precisa aprender o lugar dele. Você é o mais fraco daqui, cara. Ok, eu retiro o que disse. Tem o Rigurdo. Ele provavelmente poderia derrotar o Rigurdo. Mas o Rigurdo ainda era de rank B, rei dos Hobgoblins e provavelmente o guerreiro mais forte dele. Se um Hobgoblin médio era um C+, esse salto era bem grande e com a armadura forjada por Kaijin que ele tinha, eu o colocaria no topo do rank B agora. Dito isso, ele realmente não tinha aprendido muito em termos de esgrima e táticas de batalha. Contra um profissional, eu não gostava muito das chances dele. Eu tinha aprendido há pouco tempo que a presença ou falta de artes poderia mudar muito o seu valor em batalha. E embora esse Gabiru tivesse uma boca grande e uma quantidade inútil de arrogância, ele ainda parecia ser bem treinado o suficiente como lutador, pelo menos ao meu ver. Ele certamente estava cheio de confiança de qualquer maneira, e então nossos olhares se encontraram. Então, quem eu deveria colocar contra ele para começar? Ah? O que vocês estão fazendo? Gobita, sem dúvidas o melhor nessa cidade em aparecer exatamente na hora errada, executou essa habilidade perfeitamente ao acordar. Ah, é você, Gupta. Você tá bem? Ah, sim, vocês têm que ouvir isso. Ele respondeu com um sorriso despreocupado. Eu estava atravessando um rio e então uma voz gentil disse que eu tinha obtido algo como resistência a veneno. E então eu me senti muito melhor e acordei. Algo me diz que foi por pura sorte que ele não atravessou esse rio, mas eu pensei que seria melhor não dizer isso. Ah, uau! Resistência a veneno, é? Isso é muito legal. Nem mesmo eu tenho essa. Sério mesmo, senhor? Que incrível! Gobita parecia honestamente orgulhoso de si mesmo, mas seu talento para o timing horrível tinha selado seu destino. Ranga rosnou.
Muito bem. Se você for capaz de derrotar um de nós que consideramos digno, nós ouviremos a sua história. Ele então apontou para Gobita e eu sabia o que ele iria fazer. Espera, o quê? O que você tá... Ele protestou com os olhos bem abertos, mas já tinha sido decidido. O que foi bom pra mim, eu não tinha certeza de quem escolheria. Todos no nosso lado estavam prontos para dar uma surra nesse homem lagarto, seus olhos baixos em uma posição ameaçadora. Mas de certo modo, isso me ajudou a manter a minha cabeça fria. Sempre que alguém ficava visivelmente irritado, isso tendia a acalmar os outros na sala. Mas realmente, Ranga pode ser bem malvado quando ele quer, né? Eu podia ver isso em seus olhos. Ele estava usando Gobita como um cordeiro de sacrifício. Não seria exatamente honroso machucar esse enviado, mas se ele atacasse primeiro, isso seria o suficiente para usar como desculpa. Eu imaginei que era assim que Ranga estava pensando. Inteligente dele, me pergunto de onde ele tirou isso. Você tem certeza? Gabiru perguntou com um olhar triunfante no rosto. Porque eu não me importaria em desafiar você ao invés disso. No entanto, talvez você prefira que um dos seus subordinados se aproxime em seu lugar, ao invés de revelar ao mundo quão impotente você é. Ok, agora esse cara só tá me ofendendo. Ele pensava seriamente que eu estava conduzindo um golpe em larga escala com o Ranga e o resto do vilarejo. Eu queria socar ele com força total. Minha cabeça claramente não estava mais fria. Não mostre nenhuma piedade a ele, Gobita. Perca e eu mandarei Shion cozinhar uma refeição de 5 pratos pra você. Espera um segundo, Rimuru-sama. Eu acho que você já tomou sua decisão, mas eu gostaria de algum tipo de recompensa se eu vencer, pelo menos. E por favor, qualquer coisa menos a comida da Shion. Eu não estou gostando dessa linha de conversa. Shion adicionou sombriamente, mas Gobita estava certo. Eu tinha oferecido porrete, mas agora precisava usar a cenoura. Eu pensei que o gosto dos esforços caseiros de Shion seriam o suficiente para fazê-lo lutar como se sua vida dependesse disso. Eu sabia que era inútil, quer dizer, ele não tem chance, mas eu queria pensar em alguma recompensa. Muito bem. Nesse caso, eu mandarei Kurobe fazer uma arma pra você. O que acha? Sério? Vamos, Gobita. Alguma vez eu já menti pra você? Não mentiu exatamente, mas talvez meio que ocultado as coisas de mim algumas vezes. Não, isso nunca aconteceu. Você só está imaginando coisas. Estou, é? Ah, então tudo bem. É por isso que eu gostava de conversar com o Gobita. É fácil trabalhar com ele. Sentindo que nossa conversa tinha terminado, Ranga lançou um sinal em minha direção e eu assenti em resposta. Se você deseja nos emprestar seu poder, então mostre o que você tem a oferecer primeiro. Você pode começar. Ranga disse a Gabiru e com isso a luta começou. Gobita parecia pronto para qualquer coisa e Gabiru calmamente carregou sua lança. Gobita possuía uma lança de cavalaria também, tornando isso um duelo entre duas armas de médio alcance. Gobita não tinha chance, com certeza. Sua arma habitual era uma adaga. Você pode ser mais do que um mero Goblin, mas mesmo o Hobgoblin não é ameaça para mim. Gabiru respondeu, dando um sermão em seu inimigo apesar do fato que a luta havia acabado de começar. Nós somos os Homens Lagarto, os poderosos descendentes dos dragões. Você não vai vir? Muito bem, então eu vou. Ignorando a vanglória de Gabiru, Gobita atirou sua lança diretamente nele. Ele estava sério sobre isso, até mais do que eu esperava. Seu tolo imprudente. Gabiru murmurou apático enquanto desviava do projétil. Isso aparentemente era exatamente o que Gobita esperava. Por apenas um instante, a atenção de Gabiru estava focada na lança arremessada e o Hobgoblin levou esse instante para desaparecer. Espera, o quê? A menos que meus olhos estivessem me enganando, Gobita tinha acabado de executar um perfeito movimento das sombras para se esconder, perfeito o suficiente para Gabiru perdê-lo de vista. Ei, onde você está? Ele gritou, olhando furtivamente ao seu redor, mas nesse momento, a batalha já havia sido decidida. Voando para fora da sombra, nas costas de Gabiru, Gobita se atirou no ar enquanto executava um chute. Eu imaginei que Gabiru não fazia ideia do que tinha acontecido. O ataque traseiro foi uma surpresa total e ele o levou direto na parte de trás de seu pescoço, o fazendo desmaiar imediatamente. Gobita tinha mirado exatamente onde nem a armadura nem o capacete de Gabiru podiam protegê-lo, e ele mirou muito bem. Mesmo o Homem-Lagarto mais resistente não conseguiria resistir a um ataque direto e uma coleção vulnerável de nervos. Suas escamas poderiam impedir que o golpe fosse letal, mas ele sem dúvidas levaria tempo para se recuperar. Espera aí, então isso significa que o Gobita venceu?
Ele realmente venceu? Está decidido. O vencedor é Gobita. A proclamação de Ranga foi quase abafada pelos aplausos e comemorações dos ogros. Gobita absorveu isso por um momento ou dois. Cara, Gobita, de todas as pessoas dominando um Lorde Guerreiro dos Homens Lagarto, eu imaginei que Gabiru fosse B+, ou até maior, e ele caiu com só um golpe. Eu tinha que reconhecer o Gobita, ele tinha realmente amadurecido. Eu estava chocado e tenho certeza de que não era o único. Muito bem, Gobita. Ranga disse enquanto assentia em aprovação. Eu sempre soube que você era capaz. Sim, excelente. Você mostrou ao mundo que os Hobgoblins são realmente capazes. Rigurd exclamou. Acho que ele está certo. Xion disse. Acho que vou te perdoar pelo que você disse um momento atrás. Um golpe de mestre, realmente. Benimaru disse. Você está mais forte do que quando lutamos da última vez. De fato. Hakuro afirmou, com seus olhos afiados e focados em Gobita. Muito impressionante. Me pergunto como ele poderia responder a mais treinamentos. Caramba, ele realmente está sendo elogiado pelo Hakuro? Esse dia pode mudar a vida do Gobita. Se até esse exigente ogro sábio viu potencial nele, eu era a favor também. Isso ajudaria a desviar a atenção do Hakuro de mim no treinamento, pelo menos. No entanto, pera um segundo aí. Todo mundo aqui já estava esperando que ele vencesse? Eu dei uma outra olhada ao meu redor e era essa vibe que eu tinha. Eu era o único que duvidava do Gobita? Bem, é melhor eu deixar isso de lado. Eu sei como entrar no clima, afinal de contas. Bom trabalho, Gobita. Realmente me surpreendeu. Eu mandarei Kurobe começar a fazer sua arma antes do anoitecer. E enquanto ao Gabiru e sua comitiva de homens lagarto? Bem, o Lorde Guerreiro não teve ferimentos externos. Ele foi nocauteado, mas não estava ferido. Quanto aos seus homens, eles tinham congelado antes mesmo de terem a chance de formar uma sessão de aplausos. Eles ainda não tinham processado o que acabara de acontecer. Então nós vencemos, não é? Eu tenho que recusar a oferta de vocês, tudo bem? Se vocês quiserem ajudar lutando contra os orcs, nós pensaremos sobre isso. Mas por hoje vocês se importariam de nos deixar em paz? E não se esqueçam de levá-lo com vocês. Isso foi o suficiente para fazê-los entrarem em ação. E com isso, nossas tentativas de chegar a um acordo entre espécies acabaram. Eu fiquei feliz ao ver aquele idiota ir embora, mas nós ainda precisávamos formular um plano para o futuro. Eu nos reuni em uma pequena cabana que eu tinha construído próxima aos maiores alojamentos da cidade para uma reunião, ordenando que Rigurdo chamasse todos os outros que nós precisávamos. Eu os convocarei imediatamente. Ele disse, enviando Gobita até eles enquanto eu usava a comunicação por pensamento para trazer Souei até nós. A maioria das figuras importantes da cidade estava aqui. Dos Hobgoblins estavam Rigurdo, Rigur, Rugurdo, Regurdo, Rogurdo e Hirina. Eles se juntaram ao anão Kaijin e os Onis Benimaru, Shuna, Hakuro, Xion e Souei. Eram 12 no total, sem contar comigo, e eles abrangiam a maioria dos deveres administrativos da cidade, além da produção. Kaijin representava os interesses de construção e produção da cidade, Hirina cuidava da administração, e Rigurdo, Rugurdo, Rogurdo e Regurdo eram os principais líderes políticos. Rigurdo estava no comando e os outros 3 eram seus ministros, apesar de eu não ter lhes atribuído tarefas concretas ainda. Era melhor eu resolver isso logo. Benimaru e Hakuro eram nossos líderes militares, Souei nossa inteligência e Rigur nossa segurança. Isso significava que o nosso governo agora consistia de 6 departamentos, com as seções militar e de operações secretas recém-fundadas por mim. Nós ainda éramos fracos como uma organização, mas até agora isso tinha funcionado bem o suficiente. Uma vez que a estrutura estivesse em vigor, seria mais fácil preencher os detalhes ao longo do tempo. Por enquanto, pelo menos, nós tínhamos telhados sobre nossas cabeças e comida em nossas barrigas. Falando nisso, Rigur estava fazendo um ótimo trabalho para todos nós, a graxa nas nossas rodas, eu suponho. Benimaru estava deliberando sobre quem deveria recrutar para o exército. Eu ouvi que ele e Rigurdo estavam discutindo uma lista de possíveis candidatos que eles poderiam pegar da segurança, o que era bom. Eu tinha acabado de indicá-lo, mas eu precisava de ações rápidas, com os orcs e os homens lagarto agindo por aí. Era um fardo pesado para colocar em Benimaru, mas eu tinha certeza
certeza de que ele faria seu melhor. Irina era uma trabalhadora esforçada e inteligente também. Ela era a administradora da cidade, mas quanto aos seus deveres, ela era a principal responsável por nossos esforços agrícolas. Ela tinha pegado algumas plantas de batata selvagens e obteve sucesso em cultivá-las na cidade. Elas cresciam rapidamente e forneciam uma grande quantidade de nutrientes, o que fazia maravilhas para nossa situação alimentar. Ela também estava envolvida com coisas como domesticação de bestas mágicas para a pecuária e construção de viveiros de peixes, uma variedade muito decente de projetos. Isso ia além de administrar só os nossos estoques. Ela era responsável por muitas das coisas que nós fazíamos, os recursos que nós colhíamos, os materiais que recolhíamos. Ela era como a administradora das secretarias de Agricultura, Silvicultura, Água e Pecuária, tudo em uma só. Nós ainda éramos um vilarejo pequeno, o que fazia isso possível, mas daqui para frente nós teríamos que nos adaptar com o tempo. Se nós começássemos a construir relações comerciais com a raça humana, eu amaria pegar algumas mudas de vegetais deles. A essa altura, Irina provavelmente teria muita coisa para fazer, então eu precisaria nomear mais administradores. O resto das goblinas também estava aprendendo a costurar com Shuna e assim por diante. Nós tínhamos muitas vencedoras entre elas, Haruna incluída. Eu imaginei que nós estávamos em boas mãos. Já na frente de produção e arquitetura, eu ainda estava deixando quase tudo com Kaijin. Ele era treinado como um ferreiro, mas depois de colaborar com Kurobi, ele tinha meio que subido de posição para supervisor de andar. Eles tinham dividido suas cargas de trabalho muito bem, ao meu ver. Kurobi na forja e Kaijin trabalhando em novas ideias. Nós ainda estamos muito ocupados montando tudo, ele me disse, mas uma vez que as coisas se acalmassem, eles gostariam de se dedicar a coisas mais criativas. Eu tinha a sensação de que Kurobi estaria se juntando a ele em pouco tempo, uma vez que a onda atual de produção de armas se acalmasse. Caramba, eu mesmo não me importaria de me juntar a eles, mas antes disso eu precisava que as coisas, como Kaijin disse, se acalmassem em primeiro lugar. E assim que Souei retornou de sua última patrulha de reconhecimento, toda a equipe estava na sala de conferência. Bem, acho que é hora de começarmos isso.